Olá pessoal, eu sou Gustavo Gonzalez, embaixador da Projetou, e hoje falarei sobre quais são as dimensões mínimas para o banheiro. Lembrando que o link com o texto completo no blog da Projetou está na descrição desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal porque toda terça e quinta-feira saem novos conteúdos que irão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. Por ser um local de permanência reduzida, as dimensões do banheiro vêm se tornando cada vez menores em detrimento dos demais ambientes da casa, como vemos nesse banheiro pequeno ao lado. Como resultado, justamente pela sua dimensão e a quantidade de equipamentos e instalações hidráulicas, o projeto se torna bem complexo, onde cada centímetro pode fazer a diferença. Assim, sendo os banheiros de extrema importância, se torna necessário um projeto bem elaborado para garantir a funcionalidade e conforto do espaço. Dessa forma, o arquiteto ou engenheiro responsável pelo projeto deve estar atento aos detalhes e questões técnicas, visto que reformas posteriores se tornam mais difíceis e podem ter um custo elevado. É difícil imaginar, mas no passado, os banheiros não faziam parte do projeto residencial. Em síntese, esses ambientes que hoje idealizamos como algo mais reservado passaram por uma evolução até chegarem na sua versão atual. Por exemplo, na civilização romana, seu uso era coletivo e as latrinas eram um lugar de socialização. Os banheiros privativos começam a surgir em casas europeias aristocráticas, mas até a década de 1920, o restante da população ainda usa sanitários comunitários. Contudo, precauções com a privacidade acabaram por delinear esses equipamentos públicos, que se tornaram subdivididos e segregados. Aos poucos, essa estrutura hidráulica foi sendo implementada como um bloco anexo nas edificações, como sobrados e casas térreas. Como resultado, é possível perceber essa evolução ao analisar sítios históricos preservados, através da leitura da planta baixa das edificações ou até mesmo da planta de situação. Posteriormente, os banheiros se integraram ao projeto residencial e se tornaram parte da nossa rotina, mas suas dimensões e equipamentos ainda sofreram diversas mudanças, passando de ambientes largos, com peças sanitárias como bidês e banheiras, até chegar ao modelo convencional atual, que costuma possuir apenas o essencial: lavatório, bacia sanitária e chuveiro. Essa aula está estruturada da seguinte forma: primeiro falaremos sobre as dimensões do banheiro e como usar a arquitetura ao seu favor, passando pelas medidas mínimas e finalizando com informações sobre o banheiro acessível. Justamente pelas questões abordadas anteriormente nessa aula, os banheiros se tornaram mais complexos de projetar. Em primeiro lugar, a escolha dos revestimentos e definição da iluminação são fundamentais para um bom projeto, especialmente quando as dimensões do banheiro são reduzidas. Os aparelhos e equipamentos definidos devem ser adequados para áreas internas molhadas, de acordo com as indicações do fabricante. Do mesmo modo, é importante verificar se alguma das especificações do projeto necessita de tratamento especial ou impermeabilização. Na hora de decidir os materiais, antes de mais nada, deve-se garantir a segurança do usuário. Assim como em cozinhas, a recomendação é que se faça uso de materiais antiderrapantes, já que por ser uma área molhada, a incidência de acidentes pode ser maior. Além disso, para o revestimento dos banheiros, é necessário considerar o ambiente como um todo, de forma que o material das diferentes superfícies, piso, teto e paredes, crie uma composição harmônica, como na foto ao lado, combinando materiais de cor clara. A paginação pode ser feita de diversas maneiras, se adaptando ao tipo da peça para criar soluções estéticas únicas. Por fim, é comum optar por cores claras, que facilitam a limpeza e dão uma sensação de amplitude. Por possuírem maior umidade que os demais ambientes, nos banheiros não é recomendado o uso de papéis de parede e tinta comum. Dessa forma, a tinta epóxi é ideal para o caso de pinturas, por possuir alta resistência e fácil manutenção, sendo mais comumente utilizada em lavabos. A seguir, vamos fazer um comparativo entre as diferentes opções de revestimento, com suas vantagens e desvantagens, a fim de facilitar a escolha. Cerâmica, mais econômica e acessível, mais comumente utilizada, variedade de cores, formas e dimensões. Não é aconselhável se tiver resistência menor que PI 3. Pastilhas, variedade de cores, formas, dimensões e configurações. Mosaicos de cerâmica, metal, vidro, plástico reciclado. Marcas com design único e personalizado. Em pisos, pode sofrer desgaste por sua baixa resistência ao impacto. Precisam de mais rejunte, requer mais cuidado na manutenção e limpeza. Ladrilhos hidráulicos, exclusividade, resultados únicos de acordo com os pigmentos aplicados. Versáteis, funcionam bem em qualquer ambiente. Se feitos à mão, requerem cuidados específicos para instalação. Atenção para manutenção e limpeza, para evitar manchas. Custo calculado pelo número de peças, aumentando o preço final. Porcelanato, opções semelhantes a madeiras e pedras naturais. Bom custo em relação à resistência. Menos escorregadios que os azulejos. Absorve menos água, excelente para bancadas. Preço mais alto, requer mão de obra qualificada para a instalação correta. Vinílico,
Muito usado em salas e quartos. Permite integrar totalmente o banheiro com os demais espaços. Composto de PVC, é fácil de limpar e impermeável. Muito maleável, pode ser danificado com maior facilidade. Pode descolorir com a exposição à luz solar. Pedras. Opção de aparência sofisticada. Recomendado para bancadas. Pode ser usado em pisos e paredes, criando uma unidade. Requer manutenção e cuidados específicos. Mancha com facilidade. Preço mais alto. Requer mão de obra qualificada para a instalação correta. Para garantir a escolha do material ideal, o índice de resistência e durabilidade deve ser pesquisado, especialmente no caso do piso. A cerâmica é classificada de acordo com o índice PEI, enquanto os demais materiais serão avaliados a partir de sua matéria-prima. No índice PEI, existe uma variação de resistência que vai do 1 ao 5, onde o menor número representa as peças menos resistentes à abrasão e o maior número equivale a pisos que suportam alto tráfego. Ou seja, uma cerâmica com PEI 1 ou 2 é mais indicada para o revestimento das paredes, enquanto que a partir do número 3 pode ser usadas no piso. Da mesma forma, por terem maior resistência, peças com PEI 4 e 5 podem ser escolhidas até mesmo para áreas externas e de uso comercial, com maior fluxo de pessoas. A iluminação é responsável pela percepção que temos dos espaços e se adapta ao seu uso. Por isso, um ambiente bem iluminado pode gerar a sensação de conforto ou auxiliar no foco das atividades. Dessa forma, o projeto de luminotécnica, com a quantidade de iluminação correta e potência das lâmpadas adequadas, considera as dimensões do ambiente e as atividades ali realizadas. Em áreas molhadas, como os banheiros, a existência de aberturas para a entrada da luz natural é de extrema importância, pois cumpre dupla função. Ao iluminar e arejar o recinto, garante a higiene e evita o aparecimento de mofos e bolores, assim como o mau cheiro. Idealmente, a luz artificial seria um complemento, mas existem situações em que os banheiros não possuem janelas e dependem totalmente da iluminação artificial e ventilação mecânica. Para elaborar a iluminação, recomenda-se que o layout já esteja definido. Primeiramente se decide a iluminação direta e geral, para depois alocar pontos específicos e iluminação indireta. Então, para o cálculo de iluminância, o valor de referência seria de 200 lux na iluminação geral e 500 lux na área da bancada. Vamos analisar agora os tipos de iluminação. Embutidos no forro, mais discreta e bastante funcional. Essa é a forma mais comum para a iluminação geral. Rasgo no forro. Os rasgos costumam trabalhar com perfis de LED embutidos. Embutidas no espelho. Esse tipo de iluminação indireta amplia os ambientes e ajuda na rotina de higiene pessoal. Costuma ser feita com perfil de LED, preferencialmente nas laterais para maior eficiência. Pendentes são a escolha ideal para a luz indireta, além de sua função estética. Podem gerar diferentes sensações a depender de como são posicionados. Spots direcionáveis, luz mais direcionada que evita o aparecimento de sombras. Agora falaremos sobre mais algumas dicas de iluminação. Nas bancadas, por exemplo, onde é feita a rotina de higiene pessoal, uma iluminação branca e mais direta permite melhor visualização dos objetos e movimentos. Em contrapartida, na área de banho, pode ser feita de forma mais indireta, com tonalidade mais amarela, tornando o ambiente mais aconchegante e relaxante. Essas diferentes funções podem ser distribuídas em circuitos distintos, e o tipo de lâmpada deve ser especificado com cuidado. Ao mesmo tempo, o tipo de revestimento usado no espaço também interfere na tomada de decisões para a iluminação. Enquanto superfícies claras e o uso de espelho aproveitam a luz natural, que é refletida dentro do ambiente, ao adotar cores mais escuras, se torna necessário escolher uma iluminação mais forte. O ICR, Índice de Reprodução de Cores, é o valor que representa quanto determinada luz permite a visualização das cores com precisão. Assim, a escala varia de 0 a 100, onde 100 se refere a uma maior qualidade da reprodução das cores. O índice também se encontra como RA, na descrição das lâmpadas. Contudo, a variação desse valor não tem relação com a temperatura de cor da lâmpada, de forma que pode-se fazer uso tanto das brancas quanto amarelas, sendo recomendado um valor de ICR superior a 80. Em relação à temperatura, recomenda-se optar por lâmpadas entre 3000 K e 4000 K. Já o grau de proteção IP, International Protection, é um padrão internacional que classifica o nível de proteção para objetos eletrônicos. Visa impedir danos físicos ao usuário como choques e queimaduras, assim como proteger o próprio equipamento contra avarias. O IP vem acompanhado por 2 números, sendo o primeiro referente à proteção contra poeiras e objetos sólidos, enquanto que o segundo se refere à água. Quanto maior o número, maior a resistência. Dessa forma, na área do chuveiro recomenda-se as lâmpadas seladas e resistentes a vapor, com IP65 do tipo par 20, lâmpadas menores, usadas para foco interno mais pontual. Essa é uma tabela de proteção contra corpos sólidos que varia de acordo com o número do IP.
0 seria sem proteção. 1. Proteção contra corpos superiores a 50 mm. Exemplo, contatos involuntários da mão. 2. Protegido contra corpos sólidos superiores a 12 mm. Exemplo, dedos da mão. 3. Protegido contra corpos sólidos superiores a 2,5 mm. Exemplo, ferramentas e cabos. 4. Protegido contra corpos sólidos superiores a 1 mm. Exemplo, ferramentas finas e pequenos cabos. 5. Protegido contra pó, sem sedimentos prejudiciais. 6. Totalmente protegidos contra o pó. E essa é uma tabela de proteção contra líquidos, que varia de acordo com o número de P. 0 seria sem proteção. 1. Protegido contra as quedas verticais de gota de água, condensação. 2. Protegido contra a queda de água com direção até 15 graus na vertical. 3. Protegido contra a água da chuva com direção até 60 graus na vertical. 4. Protegido contra as projeções de água em todas as direções. 5. Protegido contra jatos de água em todas as direções. 6. Protegido contra os jatos de água semelhantes a golpe do mar. 7. Protegido contra a imersão. 8. Protegido contra os efeitos prolongados da imersão sob pressão. Em primeiro lugar, as medidas mínimas para o banheiro são aquelas que incluem a circulação dos usuários e a colocação das peças sanitárias adequadas, sendo essenciais apenas o vaso sanitário, lavatório e chuveiro. Do mesmo modo, o espaço livre ao redor das peças sanitárias não deve ser desconsiderado. As dimensões ideais são consideradas a solução mais confortável para o usuário, mas ainda podem ser reduzidas, enquanto que as medidas mínimas são aquelas irredutíveis para um bom funcionamento do layout. Por isso, para se fazer um projeto mínimo, é necessário ter como referência algumas medidas, podendo-se chegar a diferentes soluções de planta. No caso de layout retangular, a circulação se torna um pouco mais restrita, ao mesmo tempo que o chuveiro se torna mais espaçoso. As peças costumam estar distribuídas em uma linha única, e é indicado que em frente à porta se localize o lavatório, pois se considera mais agradável se deparar com este em oposição ao vaso sanitário. Esse formato se adequa melhor às dimensões padrão de dormitórios e por isso se torna mais fácil de integrá-lo, seguindo os alinhamentos do projeto. Em situações de layout quadrado, é possível chegar a dimensões menores, mas a área do chuveiro costuma ficar um pouco comprometida, por depender de uma abertura em esquina com porta de correr ou dobradiça. Então, a organização do espaço se faz a partir da subdivisão do quadrado em 4 zonas, onde em uma delas se encontra a porta de acesso e área de circulação, enquanto que as demais ficam ocupadas pelas peças sanitárias. Por outro lado, quando o projeto conta com uma demi-suite, banheiro que pode ser acessado através de 2 quartos, é preciso tomar um cuidado especial com a circulação, garantindo um bom acesso e fluxo para ambos os ambientes que estarão conectados ao banheiro. A disposição dos equipamentos irá depender então da posição das portas de entrada. Conforme a necessidade, pode-se fazer a divisão do banheiro em 2 partes, onde a primeira seria a área do acesso e lavatório, estando vaso sanitário e chuveiro anexados ao lado. Essa solução também garante mais privacidade. Banheiro acessível. Quais as dimensões mínimas do banheiro? O acesso aos banheiros deve ser garantido a todos os indivíduos, com autonomia, de forma que os critérios da NBR 9050 devem ser seguidos no projeto. Para isso, precisamos seguir o desenho universal, ou seja, projetar considerando as necessidades de todos os usuários e prever um bom funcionamento do espaço para estes, independente de suas condições individuais. As dimensões do banheiro são um ponto fundamental, mas além disso, vários outros elementos precisam ser considerados. Áreas molhadas como os banheiros, por serem frequentemente apertados e escorregadios, são um local comum de acidentes. Por isso, dentro do grupo de mobilidade reduzida, os idosos são os que mais costumam sofrer com esse problema. Um banheiro acessível deve então ser também pensado para a segurança desses usuários. Dimensionamento. Primeiramente, deve-se certificar que as dimensões do banheiro sejam suficientes para o giro livre, de 360 graus, na manobra da cadeira de rodas, com diâmetro mínimo de 1,5 metros. Ao mesmo tempo, caso o usuário seja uma pessoa idosa, o ideal seria considerar a presença de um cuidador. Dessa forma, o ambiente tende a ser mais amplo, o que também facilita a circulação e evita quedas. As bacias sanitárias e assentos não podem ter abertura frontal e devem estar a uma altura entre 43 e 45 cm do piso. Nos lavatórios, é necessária uma altura frontal livre, tanto na parte superior como inferior, de ao menos 80 cm para o encaixe da cadeira de rodas. Ao escolher as torneiras, devemos pensar na facilidade do uso, por isso, as de alavanca ou sensor elétrico são mais indicadas. Além disso, todos os elementos devem estar ao alcance manual. Sejam estes torneiras, válvula de descarga, barras, maçanetas ou quaisquer outros. Os espelhos, por sua vez, devem estar ao alcance visual. O box necessita de um mínimo de 80 cm de largura
e se evita a colocação de banheiras, pois seu uso se torna difícil pela mobilidade reduzida, podendo causar acidentes. O chuveirinho é uma opção para facilitar o banho, assim como um banco de apoio. Este pode ser dobrável e sua altura deve estar a 46 cm do chão. Piso. Antes de mais nada, os pisos devem ser nivelados, antiderrapantes e contar com o posicionamento das grelhas e ralos fora da área de manobra e transferência. Ou seja, no caso de diferença de alturas no acesso, é indispensável o uso de rampa. Hoje, praticamente todos os pisos do mercado possuem essa opção, sejam eles cerâmicos, placas cimentícias, epóxi ou até mesmo os pisos emborrachados. Os tapetes, aparentemente inofensivos, precisam ser adequados para evitar escorregões. Por isso, devem ser emborrachados na área de encontro ao piso, uma vez que o atrito com a superfície é maior. As barras de apoio irão servir de auxílio para o deslocamento e devem ser feitas com acessórios próprios para essa função. Geralmente de alumínio ou aço inox, precisam estar muito bem fixadas nas paredes, a uma distância mínima de 40 mm entre sua base de suporte e face interna da barra, além de suportar uma carga mínima de 150 kg. Com uma altura entre 1,10 m e 1,30 m, são colocadas próximas do chuveiro e bacia sanitária, garantindo a transferência lateral, perpendicular e diagonal. Conforme o tamanho do banheiro, pode-se instalar as barras também nas paredes livres, ao longo do espaço de circulação que leva até esses pontos estratégicos. Junto ao vaso sanitário é instalada uma barra reta horizontal com no mínimo 80 cm de comprimento, posicionada na horizontal a 75 cm do piso acabado e a uma distância de 50 cm da borda frontal da bacia. É instalada também uma barra vertical a 10 cm de distância da horizontal, com comprimento mínimo de 70 cm, localizada a 30 cm de distância da borda frontal da bacia. Veja uma imagem do posicionamento das barras junto ao vaso sanitário de acordo com a NBR 9050. Esses são os tipos de cotas que devem ser consideradas de acordo com adulto ou criança. Da mesma forma que o banheiro, a rota de acesso até ele precisa ser acessível. Por isso, o caminho precisa estar livre, sem barreiras, e é recomendado a alocação de pontos de luz no percurso, com interruptores bem localizados, facilitando o seu uso. Assim como os demais elementos, as portas devem abrir de forma intuitiva, sendo as maçanetas de alavanca mais simples, com altura de ao menos 80 cm. O giro preferencialmente será feito para o lado de fora, uma vez que em situações de emergência, o acesso ao espaço para socorro é facilitado. Os sistemas de alerta são uma opção para garantir a segurança, porque em caso de acidentes, o uso de botões de emergência servem para o usuário sinalizar qualquer problema. Estes precisam ficar a uma altura mais baixa, na distância de 40 cm do piso, de forma a assegurar seu uso mesmo em situações nas quais o indivíduo não tenha como se levantar. Principalmente quando lidamos com espaços reduzidos, o dimensionamento do banheiro e demais decisões projetuais pode se tornar bastante complexo, pela quantidade de elementos que devem ser considerados. Por isso, precisamos entender cada etapa do processo e ter conhecimento sobre as questões de acessibilidade para garantir um layout funcional que atenda a todos. Além do dimensionamento e posicionamento das peças sanitárias, a escolha do revestimento adequado e uma iluminação bem elaborada são peças-chave para o projeto do banheiro. Contudo, cada uma delas abrange diversas especificidades que podem ser estudadas a fundo e devem ser pensadas com cuidado e bastante atenção. Essa aula tem como propósito servir como um guia completo para as questões essenciais no desenvolvimento de um projeto de banheiro, mas essa leitura não dispensa a consulta à norma, assim como a pesquisa individual. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela atenção.